Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, que aqui sempre vêm, que aqui sempre estão, para nos auxiliar, que possamos aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados pela nossa irmã e que assim possamos aprender um pouco mais, nos elevarmos rumo à perfeição. Agradecemos por tudo, Mestre querido, que assim seja em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Com vocês, nossa irmã Sueli, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Isso aí. Uma boa tarde para todos nós. Esse assunto é o seguinte a mundos transitórios, né? Porque nós estamos tratando da vida espírita, do que acontece na dimensão dos espíritos. Então, vimos na semana passada os mundos transitórios, são aqueles mundos que não são mundos dos espíritos, mas eles servem aos espíritos, porque são mundos que não têm espíritos encarnados nele. Eles ainda não oferecem condições para a encarnação de espíritos. Por quê? As organizações físicas, elas têm necessidades que ainda esses mundos, esses planetas, não podem oferecer, porque eles ainda estão em processo de formação. Tanto que a Terra, Kardec pergunta se a Terra ainda, pode servir de um mundo transitório, e os espíritos dizem que ela já serviu no início, antes que a vida eclodisse no planeta. Porque essas almas, elas não precisam de nada, como nós vimos na outra semana, na semana passada. Elas não precisam de nada, elas estão ali descansando de erraticidades longas, preparando-se para seguir o rumo, como aquelas aves, que de arribação elas vêm, elas pousam num espaço, descansam e depois elas seguem o rumo que elas têm que seguir. Então, a gente tratou disso na semana passada e dando continuidade a esse processo de estudo aí da vida espírita, Kardec fez várias perguntas aos espíritos sobre isso aí, sobre as percepções, sobre as sensações e os sofrimentos dos espíritos, já que a gente aprende que as nossas dores, a gente as sente no corpo, a gente sente a dor no corpo físico, mas isso quando é de ordem física, porque nós também, mesmo estando encarnados num corpo físico, nós também temos condições de conhecer essas dores da alma, essas sensações da alma, esses sofrimentos, as percepções, tudo quando nós não utilizamos a organização física para isso. Quantas vezes a gente fala assim, gente, eu estou com uma dor, mas é uma coisa assim, que a gente não chama de dor, a gente chama de angústia, assim, uma coisa que não passa, um remédio não passa. Ou quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não considera dentro da lei de Deus aquilo, então a gente fica com aquele remorso, com aquele arrependimento. Isso aí já mostra uma dorzinha moral. A dor do arrependimento, a dor do remorso é uma dor moral. Essa dor os espíritos sentem. Essa percepção que a gente às vezes tem, ainda que estejamos no corpo físico, mas aquela percepção que a gente não consegue explicar, que não são os olhos que veem, não é ninguém que está nos falando, não é nada que a gente possa ter lido, não, é algo que parece que vem assim e invade assim o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Isso são percepções extrasensoriais. Se são extrasensoriais, não pertencem aos corpos físicos,
né, não fazem parte das sensações do corpo. Quando nós temos uma dor em qualquer parte do corpo, se a gente precisa fazer um procedimento, né, abrir, às vezes, um abscessozinho, alguma coisa, a gente tem que tomar uma anestesia ali, para cortar ali a comunicação nervosa, para que a gente não sinta dor na hora que cortar, na hora que abrir. São as cirurgias que são feitas. Então, esta sensação no corpo físico, ela é impedida por uma medicação, né? Por uma intervençãozinha. Mas a dor da alma não tem como, né? Não tem como a gente... É por isso que a gente fala que a melhor coisa, o sentimento melhor que a gente pode ter é um sentimento de paz, é um sentimento de consciência de dever cumprido, porque aí a gente não sente dor nenhuma de vez na alma, né? Embora a gente, quando é bem intencionado com as coisas e a gente estuda uma doutrina dessa aqui, que é pura caridade, né? Que fora da caridade não há salvação, a gente também fica pensando assim, poxa, será que eu podia ter feito mais alguma coisa, né? Como Santo Agostinho nos aconselha fazer à noite, né? No finalzinho do dia, quando a gente está sendo aí entregue, né, ao sono do corpo, para então a gente, quando o corpo dorme, a gente se libertar, a gente se emancipar desse corpo e entrar em contato com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, né? Então, a gente, naquele momento, ele nos aconselha a fazer uma oração, pedindo proteção para o nosso desligamento ali, parcial, lógico, né? Porque a gente não se desliga totalmente, como a gente já comentou aqui, que ninguém morre dormindo. Há sempre um despertar quando acontece alguma coisa no corpo, ou uma ameaça externa ou interna por conta de uma doença, uma dor, alguma coisa assim. Mas a gente deve pedir proteção ao nosso anjo da guarda para nos guardar e também fazer aquela reflexãozinha do dia que a gente teve, né? O que faltou, o que não faltou. E se a gente fez tudo o que a gente podia, se a gente não transgrediu lei, né, dentro da nossa consciência, né? Porque a gente transgride, a gente faz muita coisa errada. Aliás, a gente aprende por erro e acerto, né? A gente vai errando até que a gente vê que não pode permanecer assim, que errou, que não está certo. A gente faz as coisas certinhas, a gente vai aprendendo e a gente não volta, não deverá, pelo menos, voltar mais a cometer aquele erro. Mas aí, no final da oração, quando a gente viu que não fez nada, que fez o que estava ao alcance, tudo direitinho, a gente ainda fica com aquela sensaçãozinha, poxa, será que eu podia ter feito mais alguma coisa? Eu fiz isso aqui por fulano, mas será que eu podia ter feito mais? Então, a gente fica sempre com aquela coisinha, né, de que podia ter ajudado mais, podia ter feito mais. Isso é bom, porque isso mostra que nós estamos aí com bons sentimentos e boa vontade em servir. Então, aquela paz que a gente sente naquele momento, se o nosso dia foi tranquilo, se a gente não fez nada de acordo, né, com a nossa inferioridade ou superou essa inferioridade e fez, né, aquilo que deveríamos ter feito, dá uma sensação muito boa. Então, a gente não tem dor moral naquele momento ali, né? E, caso ela exista, a gente pede perdão e pede a Deus que, nos dias que vão se seguir, se a gente estiver ainda por aqui, que nos conceda a oportunidade de corrigir, né? Se puder ser corrigido na atual encarnação. Caso não, aí só nos resta a esperança de entrar na erraticidade quando chegar o momento e aí corrigir ou lá ou aqui, num retorno à vida corpórea. Mas as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos é uma realidade, porque o corpo não sente nada. O corpo só sente as coisas, as sensações, quando ele está ligado pelos filamentos nervosos ao espírito. E o que é que liga o corpo ao espírito?
O que faz, se aproveita desses filamentos nervosos aí para ligar? O perispírito. Ele que é o elemento de ligação do espírito com o corpo. Então, o perispírito é aquele que leva as impressões que o espírito adquire para o corpo físico e leva para o espírito as sensações que essas impressões causam. Então, ele fica naquele círculo ali vicioso entre o espírito e o corpo físico, levando as sensações do corpo para o espírito e levando as impressões do espírito para o corpo que causam essas sensações, né? Mas após a retirada do perispírito do corpo físico, por ocasião da morte do corpo físico, o perispírito recolhe o seu corpo espiritual, que é ele, né, o corpo espiritual, ao espírito. E é com esse corpo espiritual que o espírito segue para a erraticidade, deixando então a organização física que é entregue ao laboratório da natureza, seja pela água, pela terra ou pelo fogo, né? Esse agregado de matéria vai se transformar e nunca se destruir, vai se transformar novamente nos gases que compõem o planeta, que compõem o planeta Terra. Por isso que esse perispírito é dos elementos daqui. Quando o espírito vai para um mundo melhor ou pior, se a organização física for diferente do mundo pior, porque no melhor com certeza será, então ele deixa o perispírito aqui e vai formar um outro perispírito com o fluido do planeta que ele vai reencarnar. Seja ele melhor ou pior. Nunca vai ser, provavelmente nunca vai ser aquele daqui, porque cada mundo tem a sua atmosfera fluídica, tem a sua organização física. Júpiter, por exemplo, como a gente já citou aqui, é um planeta gasoso. Lá não tem terra. Lá não tem matéria pesada como nós temos aqui no planeta Terra. Então, tudo em Júpiter não é plantado, não é fixado, né, numa terra, como a gente tem as casas fixadas na Terra, na superfície do planeta. Júpiter é um planeta gasoso. Então, lá a organização é totalmente fluídica. As organizações habitacionais, as organizações que servem de instrumento para o espírito encarnar, é tudo de acordo com o material oferecido pelo planeta. Então, vamos iniciar aqui da 237, que foi a primeira pergunta que Kardec fez desse assunto, né? A alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda as percepções que tinha nesta vida? E olha o que eles respondem: sim. E outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Então, a organização física é um entrave para a alma. Quando nós estamos no corpo físico, a gente só pode enxergar se a nossa retina for impressionada pela luz. Senão a gente não consegue enxergar. Se não houver luz, a gente não vê nada. Todo mundo está me vendo aqui, eu a vocês, porque tem luz no ambiente. Se a gente apagar tudo, eliminar toda a entrada da luz do dia e apagar as luzes do salão, a gente não vai ver nada. Vai ficar tudo escurinho, ninguém vai ver nada nem ninguém. Então a gente precisa da luz para a gente poder ver. O espírito não. Por que nós precisamos? Porque a nossa visão, ela está na dependência dos nossos órgãos da visão e dos neurônios responsáveis por isso. Se não houver a luz para passar pela retina, nós não vamos conseguir ver. É aquela questão do Steve Wonder, né? Que ele é um cego de vistas perfeitas.
não tinha nada, ele não tem um problema sério. Quando ele nasceu, ele não enxergava, porque tinha um problema em que a retina não deixava passar a luz, ele não conseguia impressionar, os neurônios não aprenderam a enxergar. Depois que isso foi verificado, e as crianças, quando nascem, hoje é feito todo um trabalho, né, uns testezinhos para ver se ela enxerga, do contrário, vai ser feito um procedimento, uma desobstrução, e a luz vai passar, e aí vai impressionar os neurônios que são responsáveis pela visão. Na época não se conhecia essa doença, então ninguém sabia, quer dizer, ele foi crescendo. Quando chegou por volta de 11 anos, se eu não me engano, mais ou menos, foi descoberto isso aí e foi detectado que ele tinha esse problema. Então ele foi feita a desobstrução, foi feita a cirurgia, mas ele não conseguiu mais enxergar, porque os neurônios não aprenderam. Desde o início, não foram impressionados pela luz. E ele, então, não conseguiu, né? E a gente sabe que nada disso acontece por acaso, né? Isso tudo, esse tipo de problema são problemas kármicos, a alma está resgatando um passado aí. Então, a gente sabe que não era realmente para ele ficar curado daquilo ali, que foi uma das escolhas que ele fez, provavelmente, quando veio para cá, né? Tanto que ele nasceu assim. Então, ele é um cego de vistas normais, vistas boas, sem problema nenhum. Então, a gente precisa da luz, quer dizer, nós só vemos assim, com os nossos olhos. O deficiente visual não consegue ver nada, porque ele tem problemas. Assim como também, quando há um problema mental, as nossas habilidades, todas as nossas habilidades, as nossas aquisições intelectuais de outras vidas, elas não podem ser manifestadas na encarnação de hoje por conta disso. Né, por conta dessa deficiência. Então, nós estamos na dependência da organização física. Então, a gente precisa da organização física para que a gente tenha as sensações, as percepções, as dores e sofrimentos. A gente precisa da organização. O espírito, não. Não é? Então, ele tem essas todas, as físicas, ele não tem mais. Ele tem a impressão delas. E a gente vai ver no decorrer desse estudo que Kardec faz, né? Ele vai ter a sensação, a impressão delas. Tanto que muitas vezes, na reunião mediúnica, quando chegam espíritos para darem suas comunicações e serem orientados, alguns chegam com sede, com fome, outros sentem muito frio ou muito calor. Eles têm sensações ainda, porque eles ainda estão imantados à vida que eles tiveram. Mas isso são sensações, são percepções que eles têm por conta da organização física que eles tiveram. Fora isso, passando essa fase, saindo desse estado de perturbação pela morte, isso não vai existir. Tanto que eles chegam dizendo que eles não podem respirar, né? Tem dores, muitas dores. E o médium sente essas dores. Embora esteja em sua consciência, porque a gente já falou sobre isso aqui, um médium, na hora da comunicação de um espírito, ele não fica inconsciente. Não mesmo. Eu me lembro uma vez, quando eu falei sobre isso, nós tínhamos aqui nessa casa um trabalho feito com homeopatia que depois teve continuidade no Bezerra de Menezes. Então, a nossa irmãzinha Nair, ela recebia uma entidade, duas, aliás, que receitavam homeopatias e davam orientações, conversavam. Ela, durante todo o tempo do receituário, ela ficava mediunizada com um desses espíritos. Eram dois. Então, revezavam, né? Não ficava com um o tempo todo. Então, uma vez eu falando sobre isso aqui, ela estava sentadinha aí, e depois ela falou, eu preciso falar com você. Eu falei, vamos conversar, é um prazer, né? E aí ela falou assim, olha, você disse que a gente fica consciente, mas eu não fico. Ela falou para mim, eu não fico consciente.
Eu falei, fica assim. Ela falou, não fico. Eu sei que não fico. Eu não lembro de nada. Ela falou, se você vier conversar com o guia espiritual que está comigo nesse momento, eu não vou lembrar de nada, eu não vou nem saber que você falou comigo. Eu não vou ter ideia nenhuma. Eu falei, pois é, mas na hora você tem. Ela falou, mas como pode isso? Eu falei, olha só, é muito fácil de entender isso aí. Você é responsável pelo que você faz. O corpo é seu. O seu guia espiritual, ele não tem corpo. Ele tem perispírito, que se une fluidicamente ao seu. Por isso que existe o fenômeno da mediunidade. Você fica sob a influência dele, do conhecimento dele, mas você tem que estar presente. Porque qualquer coisa que ele fizer, quem que vai preso? Ele vai preso ou é você? Se você fizer uma coisa que não deve nesse momento, ela não fazia cirurgia espiritual, mas os médicos que fazem, né? Digamos os médicos que fazem cirurgias espirituais, que cortam, né? Cortam, que sai sangue, cortam mesmo, faz curativo. Imaginemos não, a gente pode só reportar na memória que isso já aconteceu, e não foram poucas as vezes. Um caso de uma infecção provocada por essa incisão que esse médium com um espírito incorporado fez. Né? Quando a gente fala incorporado, não é que é entrar no corpo, não. Eles falam isso, né? Os centros mediúnicos, está incorporado. Não, ele está sob o efeito da energia do espírito. Mas o espírito fica no campo energético do médium. Ele não entra no corpo, não tem como. O nosso corpo está, molécula por molécula, agregado ao perispírito, ao nosso perispírito. Somos espíritos encarnados, somos almas, né? Porque o espírito encarnado é alma. Então, esta alma está ligada ao corpo físico através do corpo espiritual do perispírito, molécula por molécula, por ocasião da formação do corpo, com material genético oferecido pelos pais. Então, não existe a possibilidade de um espírito entrar no nosso corpo. Isso não existe. A palavra incorporação, ela não existe no sentido real dela, e sim no sentido figurado, porque é uma influência no campo energético daquela alma encarnada, nunca no corpo. Então, o espírito precisa, a alma no caso, né, precisa estar atenta a tudo que aquele espírito que está acoplado ao seu campo de energia vai fazer. Porque quem vai responder judicialmente por tudo é o médium, não é o espírito, não. Então, se, né, o espírito fala algo, inspira ao médium algo que ele não deve falar para a pessoa, ele tem que segurar a onda e não falar. Porque se ele falar e algo de ruim tiver origem daquilo que ele falou, né? Vamos imaginar, isso não sei se aconteceu, mas vamos imaginar assim, uma pessoa procura um centro mediúnico para falar, porque tem centros mediúnicos, os médiuns ficam sob a influência do espírito e fica conversando com a pessoa, contando, respondendo perguntas, aquelas coisas. Isso não é espiritismo. O espiritismo não trabalha dessa maneira, né? Mas centros mediúnicos com religiões, né, que trabalham com mediunidade, isso acontece. Aí vamos imaginar que aquela pessoa foi lá para saber se o seu companheiro ou companheira o está traindo. Um exemplo. Aí o médium, por influência do espírito, fala que tá. Fala que tá sim, tem outro, ou outro, né? Então, o que pode acontecer dali?
ele pode sair dali, pegar uma arma e matar ou o companheiro ou a companheira ou a pessoa que estiver junto. Aí ele vai depois falar, né? Por que ele fez isso? Eu fiz isso porque eu fui no centro mediúnico tal e lá o espírito falou que eu estava sendo traído. Aí vai ser indiciado o médium lá. Ele vai falar o quê? O senhor prende o espírito, porque foi o espírito que falou, não fui eu não. Ora, foi ele sim. O espírito se utilizou dele para falar. Então, estão vendo por que não pode ser inconsciente? Porque o espírito não pode deixar, né, que o outro... Ele não vai assumir responsabilidade. O espírito que estava ali falando isso no campo energético do médium. Ele não pode. Então, o que acontece? Se ele falar, se ele não for muito moralizado, que ele pode não ser, porque não é porque ele é espírito que ele é moralizado. Lembra que a gente falou que não é porque morreu que virou bonzinho? Que ficou santo? Claro que não, vai continuar o mesmo que era aqui no mundo até que aprenda a ser melhor, né? Então, ainda, né, ele não sendo muito moralizado, ele pode falar aquilo que ele não deveria. Né? Tem uma linguinha comprida igual que tinha aqui no mundo, então continuou, né? Maledicente. Aí, quer dizer, quem que vai preso? Quem vai preso é quem falou. Mesmo porque, para a justiça, não tem muito isso, apesar de uma carta do Chico Xavier ter inocentado um réu. Mas aquilo foi uma outra história, né? A gente pode tocar nesse assunto em qualquer momento. Mas, com certeza, quem vai preso vai ser esse médium. Como incitador de um homicídio, responsabilidade no ato do outro. Então, no momento de uma comunicação, onde o espírito que está influenciando ali o médium está na ação, né, numa atividade, o médium tem que estar presente ali. O espírito que está dando oportunidade, essa alma que está dando oportunidade a esse fenômeno mediúnico aí, tem que estar presente para que ele faça bloqueio sobre qualquer coisa que ao seu julgamento não deve ser passado. Então ele tem que estar consciente, porque vai ser ele que vai ser responsabilizado. Então foi o que eu expliquei para a Nair nesse dia. Eu falei, Nair, você imagina quantas pessoas passam por você naquelas sessões que você faz de receituário. Isso aqui ficava cheio. Isso aqui ficava lotado de pessoas que iam para falar sobre seus problemas e obter uma receita de homeopatia. Quantas pessoas, olha quanta carga ela recebia. Sem contar que tinha também a parte de orientação, que conversava e dava conselho. O que eu acho extremamente perigoso, mas acontecia, né? Então, quando aconselhava alguma coisa, tinha que ter muito cuidado. Eu acho que ela devia ter, né? Porque ela devia saber disso, que tinha que ter muito cuidado, porque você vai dar uma orientação. Chega uma pessoa e fala assim, meu casamento não está muito bom, não. Eu estou infeliz, ele não é bom, ou ela não é boa mãe, não é bom pai. Aí o médium, sob a influência de um espírito, fala assim, isso mesmo, você tem mais é que separar. Larga isso, separa, que aí você não vai ter mais esse problema. Isso existe. A gente já teve problema assim, de pessoas que chegam aqui contando essas histórias para a gente, de alguns centros mediúnicos. Aí a pessoa vai e faz aquilo que foi aconselhado. Aí a vida dela dá um nó, se estraga toda, uma tragédia qualquer. Aí ela vai falar assim, mas foi conselho lá do centro, conselho do espírito. Então o médium tem que ter muito cuidado. Por isso que no espiritismo, como nós aqui estamos aprendendo, o espiritismo, como Kardec codificou, não tem essas coisas. Quem que pode assumir a responsabilidade de mandar o outro separar, acabar com o casamento dele, né? Porque está fazendo isso aqui? Ninguém pode assumir isso, são escolhas que a própria pessoa tem que fazer. Você pode apenas alertar,
não como médium, como amigo, né? Nem amigo pode fazer isso com outro amigo. Você pode alertar fulano, pensa direitinho, vê a vida que você está levando, analisa, vê os prós e os contras, mas faz tudo de acordo com a sua vontade, com aquilo que você estiver escolhendo. Porque ninguém pode assumir uma responsabilidade dessa, porque as consequências dos nossos atos não vão recair em cima de ninguém, em cima de cada um que fez. Então, se você orienta e incita o outro a fazer, quando acontecer o problema, a consequência daquilo ali vai para cima da pessoa, e não é para cima de você que deu o conselho. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em se tratando de mediunidade, em que você empresta, né, a sua boa vontade, a sua capacidade de entrar em contato com os espíritos, para que um espírito venha ou para fazer uma caridade ou para que ele seja amparado, seja socorrido no momento de dificuldade dele. Então, nesse momento, quando o médium dá passividade, quando ele empresta, né, não é sua organização física, né, os seus fluidos, o seu magnetismo, quando ele empresta isso, ele acaba por ser influenciado pela dor, não só física, quanto moral, que o espírito sente. Então, às vezes, se aquela alma partiu com um problema, uma doença cerebral, um tumor na cabeça, alguma coisa assim, o médium, nesse momento, vai sentir dor na cabeça. Se foi um ataque cardíaco, o médium vai sentir uma dor no coração. Mas é diferente como se fosse físico, não é a mesma coisa. É por isso que a gente estuda, tem a escolinha de médium, né? O que é escolinha de médium? Só um nome para enfeitar, né? São as nossas reuniões onde a gente estuda o livro dos médiuns, onde a gente estuda o fenômeno mediúnico, o que acontece, para fazer a diferença entre o pensamento da gente e o pensamento de um espírito que está se comunicando. Então, existe a parte teórica, né, para que a gente possa conhecer, para na prática a gente poder fazer as diferenciações necessárias naquele momento em que acontece o fenômeno mediúnico. Então, a alma, ela tem essas sensações ainda. Ela chega, muitas vezes, numa reunião mediúnica, sentindo aquilo que a levou deste plano material. Ela vai sentindo uma dor que para ela é física, não é física, porque ela não tem mais um corpo. Mas ela está tão imantada a ele ainda que ela tem aquela sensação. Aí, em contato com a organização do encarnado, né? Com aquela parte física do encarnado, em contato, não é incorporada, é em contato com isso, ela vai perceber, o doutrinador vai mostrar para ela, olha só, você não tem mais o seu corpo. Ah, tenho, eu não estou falando, eu não estou aqui. Tá, mas olha só, olha através de quem que você está falando, né? Muitas vezes é até de psicologia, polaridade sexual diferente, né? Às vezes é um espírito que teve um corpo masculino, entrou, né? Desencarnou, o corpo morreu, aí ele vem no campo energético de uma médium, né? De uma mulher, aí ele vai se ver e vai falar assim, mas não realmente não sou eu. Né? Aí ele é levado a sentir o corpo espiritual dele, ele se vê, né? Porque esse é o trabalho do doutrinador, ele vai falar, meu irmão, pensa, olha como que você é e como que, através de quem você está falando. Então ele se vê como ele é, porque ele não está dentro do corpo da pessoa, ele tá acoplado ao campo energético, ele está do ladinho ali do médium. Então ele se vê como ele é, e ele vê que ele está usando uma organização física que não é dele. Então, ele percebe isso. Então, olha, é interessante, né? Os médios que têm evidência e podem ver o processo na hora da comunicação, é muito interessante, muito. Então, a gente vai vendo que o espírito chega, aí o doutrinador fala para ele, você está vendo, meu irmão, você não tem mais essa dor passou. Essa dor ficou lá no corpo físico. Você já perdeu o seu corpo físico, agora você está com o seu corpo espiritual e você está voltando para casa.
E ele, de início, às vezes, ele fica assim apreensivo, o espírito fica apreensivo, mas depois ele logo vê que não, ele continua vivo, ele continua sentindo, ele continua percebendo as coisas, ele continua com a memória dele, lembrando das coisas. Então ele vê que ele não morreu, que a morte foi só do corpo físico. E que ele pode sentir, pode perceber, pode sofrer ainda, né? Então ele possui isso, mas ele também vai possuir o que aqui eles estão falando, ó. Mas, ó, além, né, do que ele sentia, tem outras que não possuía. Quais são as outras? A capacidade de lembrar e de perceber outras vidas. Tanto que quando ele chega com um sentimento de vingança, um sentimento de ódio profundo por alguém, principalmente dependendo das condições que o levaram à dimensão espiritual, né? Se ele foi vítima de um homicídio, alguma coisa assim, alguém tenha tirado a vida, começa naquele sentimento horrível de vingança, de não sei o quê. Aí o doutrinador vai levá-lo aonde? Lá buscando a memória dele para ele ir além daquilo que ele podia lembrar quando ele estava encarnado. Aí, ao percorrer o seu caminho, né, ao resgatar aquele acontecimento lá nos seus núcleos em potenciação que ele tem, porque agora ele não precisa mais do cérebro dele, das limitações do corpo físico, que ele não tem mais, aí ele vai perceber o que aconteceu com ele lá num passado, às vezes bem distante, que o levou a ter que passar por aquele sofrimento que ele está responsabilizando uma outra alma. Ah, mas então a outra alma que o matou não tem responsabilidade? Tem toda. Tem toda a responsabilidade. E ela vai responder por isso. Mas ele precisava resgatar, foi aproveitar da imprevidência, a imprudência, a maldade de alguém, que a gente sempre fala isso aqui, nós somos instrumentos de Deus nessa terra, ou para o bem ou para o mal. Se formos bem intencionados, seremos instrumentos para o bem. Mas se formos inferiores demais, maldosos, vamos ser para o mal. E podemos sim ser instrumentos por uma maldade muito grande, se a gente não tiver vigilância de pensamento, né, e oração para resistir às nossas tendências inferiores, a gente pode ser instrumento de uma maldade muito grande. E aí nós vamos ter que responder por isso. E aquela alma não foi uma vítima como a gente imagina. Ela foi uma vítima aos olhos do mundo, mas ela precisava resgatar um passado. Então, aquele que foi instrumento para o mal, ele vai responder por isso. Não é porque o outro precisava que ele não vai responder. Ele vai, porque não precisava passar por ele. Ele não precisava ter feito isso, como a gente já falou aqui, uma pessoa que leva um tiro no coração porque ela tinha que resgatar alguma coisa, um passado delituoso, então ela levou um tiro no coração e morreu. Quem deu o tiro não precisava de ter sido instrumento para isso. Tinha outras formas dela ter o coração dela lesionado, para ela resgatar o passado dela. Num acidente de trânsito, num outro tipo de tragédia. Agora nós tivemos Petrópolis aí, passando pelo mesmo, né, que já passou algum tempo, que a gente passou também em 2011. Então, a gente sabe que as almas vão resgatar o que elas tiverem que resgatar, mas Deus não precisa da nossa maldade, da nossa inferioridade para as almas resgatarem nada. Se fosse assim, essas pessoas que cometem esses erros e esses equívocos não seriam responsabilizadas, e elas vão ser todas responsabilizadas, todas. Por cada coisa ruim que tiver origem naquilo que ela não fez, que ela deixou de fazer ou no que ela fez. Então, não basta a gente ser bom, não. Isso está lá no Livro dos Espíritos e a gente vai percorrer esse caminho todo, né? Como a gente está fazendo aqui, a gente está percorrendo esse caminho de novo, né? E quantas vezes forem necessárias. Então, a gente vai ver que não basta a gente ser bom. É preciso fazer o bem, porque nós seremos cobrados não só pelo mal que a gente tiver feito, mas por todo o mal que tiver origem no bem que a gente não fez. Então não basta ser bom.
tem que ser benevolente, tem que fazer o bem, tem que correr atrás de ajudar mesmo, não é ficar esperando ninguém bater na porta, não. A gente sabe que tem alguém em dificuldade e a gente pode ajudar, então a gente dá um jeito de chegar até essa pessoa e ajuda. Não precisa dessa pessoa pedir. Né? Se ela pedir, a gente atender, ótimo, mas se você está vendo que ela está precisando, você vai ficar esperando a pessoa pedir, né? Então não tem necessidade, a gente pode fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Então as almas têm sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que a obscurecia. Então, quando a gente está aqui nesse mundo, passando por essas dores que a gente passa, pelas doenças, pelos sofrimentos, que a gente culpa as pessoas, é fulano, eu estou assim por causa de fulano. Vamos mudar o foco, gente, não é por causa do fulano que a gente está passando isso, não. O fulano, o beltrano, o cicrano, seja quem for, está sendo instrumento, a gente ia passar de qualquer maneira. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que resgatar e vai ter que vivenciar as escolhas que a gente fez. Mais para frente vem aí a escolha das provas, para a gente relembrar. Então, o fulano foi um instrumento, mas ele não é responsabilizado sozinho. A gente tem que passar por aquilo, senão Deus seria injusto. Né? Deus seria injusto. Ou porque nós estamos espiando, ou porque nós estamos provando que são coisas diferentes. Porque a expiação está ligada a erros do passado e a aprovação está ligada a realizações futuras. Então eu provo que eu já estou bom, então alguma coisa vai me acontecer para eu provar a minha atitude diante daquilo. Isso é uma aprovação. E expiação é aquele erro que eu cometi, a fatura está chegando agora na atual encarnação, eu vou ter que responder, então por isso eu vou ter que pagar essa dívida. Aí sim eu vou desenvolver uma doença ou alguma pessoa desavisada vai ser instrumento para isso acontecer. Então a alma, após a entrada na erraticidade, ela fica naquela dúvida, né? Se ela foi retirada do mundo por um assassinato, por uma coisa, um erro de alguém, um erro médico, alguma coisa assim, ela entra naquela raiva, né? Naquela revolta de início. Aí quando o doutrinador leva ela lá a caminhar, a percorrer a memória dela, porque ela agora tem acesso a outras que ela não possuía, porque essa liberdade ela não tinha quando ela estava encarnada, agora ela tem. Aí ela entra, ela vai lá atrás, aí ela vai entender por que ela passou por isso. Ainda vai, se ela for um espírito assim, compreensivo, se esse espírito for compreensivo, ainda vai lamentar aquela pessoa que foi instrumento para ela resgatar aquilo que ela tinha que resgatar. E às vezes vai até ajudá-la. Né? Olha, é uma engrenagem tão perfeita e linda. Ela é linda. Ela é linda porque ela tem uma beleza própria. Né? Ninguém que dá. Quer dizer, imaginemos uma pessoa que entra revoltada no mundo porque foi assassinada. Por uma pessoa que ela até conhecia, ou seja lá, ou nem conhecia, não importa. Aí quando ela entra naquele desespero de raiva, de vingança, de sentimento ruim, ela vai para uma reunião mediúnica, ela é levada à reunião mediúnica. Tem que ser dessa maneira? Também não, é uma das formas só. Né? Então ela vai chegar lá, o doutrinador vai orientar, vai falar, meu irmão, dá uma olhadinha lá no seu passado. Aí vai fazê-lo percorrer, porque ela agora pode, né? Não depende mais do corpo físico. Aí ela vai ver o que ela fez. Vai lembrar da escolha também que ela fez para resgatar aquilo ali. Aí, se ela for uma pessoa, uma alma compreensiva, ela vai lamentar, meu Deus, fulano foi instrumento para eu resgatar isso. Aí ela passa a ser alguém que vai ajudar aquela pessoa que fez aquilo com ela. Então, isso é bonito, isso é lindo, né? Porque você vai vendo os sentimentos aflorarem de maneira verdadeira. Muitas vezes, a gente, quando vê alguém partir para a dimensão espiritual, e a gente, nas nossas inferioridades aqui do mundo, e somando com as nossas, que a gente já tem, a gente age de maneira tal que não é adequada, e quando você fica sem a pessoa, você fica imaginando isso. Meu Deus, eu podia ter falado de forma diferente, eu podia ter agido de forma diferente, mas agora não tem mais jeito, né? Claro que tem, porque ninguém morre.
Né? Então, quando a gente aí começa a falar para essa pessoa que não está presente fisicamente, mas ela continua, está ouvindo tudo, ainda mais porque a gente está lembrando, vem para perto. Aí, essa alma tem a percepção de ler seu coração. Então, olha que coisa linda isso aí. Às vezes, você passa uma vida tentando falar para alguém que você ama essa pessoa, mas às vezes os problemas, os choques fluídicos são tão grandes que a outra pessoa não acredita. Passa uma vida achando que você está mentindo, que não é verdade isso, né? E você tenta falar, fala, mas o outro não acha, não atende, não compreende. Aí parte para a dimensão espiritual. Aí quando não tem mais o corpo, não tem mais os entraves da organização física, ela lê seu coração, ela entra na sua mente e ela vê que era tudo verdade que ela falava para você e que você não acreditou. Então, isso é muito bonito. Né? Você vê que às vezes a pessoa fala assim, gente, como eu posso corrigir? Não queria ter feito isso. Fala que não queria ter feito, pede perdão. Ele vai ouvir, ela vai ouvir. E vai saber e vai ver a sua sinceridade. Vai ver que aquilo é um sentimento verdadeiro. E quantas animosidades se desfazem dessa forma, dessa maneira. Há uma outra que não precisa nem morrer para isso. Né? Não precisa nem morrer o corpo para isso. Conversar com a pessoa que está dormindo. Sabiam que a gente pode conversar com a pessoa que está dormindo? Porque a alma não dorme. Quando ela se emancipa do corpo, ela estende um pouco a sua percepção, não toda. Só aquela que é importante para aquela vida que ela está levando aqui no mundo. Mas ela tem uma percepção melhor do que em vigília, porque ela está bem em igualdade com os desencarnados. Mas como ela não está desencarnada, ela tem aquele cordão magnético que a segura no corpo, né? Mas ela não está com a percepção, ela não está ouvindo com os ouvidos. Ela não está vendo com os olhos, ela está emancipada. É a situação dos sonâmbulos. Vocês já repararam, se vocês têm alguém que tem sonambulismo, ou já lidou com alguém que tem sonambulismo, percebem que no fenômeno sonambúlico, que é um fenômeno natural, ele pode ser provocado, mas ele também é um fenômeno natural, a pessoa não ouve. Ela pode estar com o olho aberto, que ela não vê, ela não escuta. Aí o que a pessoa faz? Tem medo de acordar, faz mal. Que não faz mal nenhum, só que você vai ter dificuldade de acordar a pessoa, porque ela não está te ouvindo. Ela não está nem te vendo e nem te ouvindo. Por quê? Porque nessa faculdade sonambúlica, ela não tem a consciência dada pelo corpo, é dela. Então, ela está usando o corpo como se fosse o corpo de um médium. Ela pode realizar tarefas e depois, quando acordar, não lembrar que fez. Porque ela está fora do corpo, ela não está necessitando da organização física para ouvir, nem para ver, nem para falar. Então, ela não ouve. Então, a melhor coisa a se fazer com o sonâmbulo não é ficar tentando acordar, não, porque ele não vai acordar com facilidade. Porque ele não está ouvindo você falar nada. Ele está focado em alguma coisa que interessa para ele, ele tá, vai para a rua, vai ficar andando, sem rumo. Então, é conduzir a pessoa para a cama. Leva a pessoa de volta para a cama, não fala nem tenta acordar, porque ela não vai te ouvir mesmo. Então, pega a pessoa que está ali na crise de sonambulismo andando pela casa, leva ela para a cama dela, deita ela lá de novo, que ela vai. Para onde você levar, ela vai. Mas não fala que ela não vai ouvir nada. Então, ela vai deitar, pronto, vai dormir até de manhã nem vai saber que andou. Eu uma vez peguei o meu irmão tinha, quando ele era mais novo, ele tinha crise sonambúlica. E ele tinha essas coisas. A gente morava perto da fábrica de Filó, e eu fui pegar. A gente morava lá no início, assim, perto daquele refeitório, aquelas casinhas da fábrica. Eu fui pegar ele lá no outro portão da fábrica de madrugada. A cor dele não estava. A mamãe apavorada falou: seu irmão não está aí não. Eu falei assim, então ele teve uma daquelas crises. Lá fui, eu abri, quando eu vi, ele já estava longe.
Aí andei mais rápido um pouquinho do que ele me escutou, naturalmente, levei ele de volta para casa. Virei ele foi. Deitei ele na cama de manhã, ele não lembrava. Então, por quê? Porque a alma ela tem percepções extrasensoriais e isso no sonambulismo aparece. A gente percebe ali. Então, ele não escuta. Quer dizer, quando o espírito está fora do corpo, ele não entende o que você fala se ele estiver usando o corpo. Mas se ele não estiver usando o corpo, se o corpo dele está lá dormindo, está na caminha, e você chega lá, você fala carinhosamente com ele, você abraça, ele vai estar ali fora do corpo ouvindo tudo. Com uma amplificação da sua potencialidade de compreensão. Isso é muito... com jovens isso é legal, que às vezes é aquele jovem mais rebeldezinho, que ele não escuta o que o pai e a mãe falam. Então isso acontece. Falar carinhosamente quando ele está dormindo, dizer como que ele é amado, principalmente quando tem mais irmão, acha que a mãe gosta mais de um do que do outro, e acredita naquilo, né? Se acha realmente o indesejado da casa, né? Então, quantas vezes isso tem um resultado excelente? Então, é a prova que o espírito ele tem sensações além daquelas, né, que ele tem no corpo. As experiências de quase morte também provam essas sensações da alma, porque o cérebro está parado, o coração está parado e o espírito está ali vendo tudo que está acontecendo. Então, são outras situações que vão provando que as almas têm sensações e percepções. Vamos lá. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Essa é uma das minhas preferidas dentro desse estudo de Kardec. Olha só. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Então, percepção e conhecimento indefinidos, quer dizer, não se define. Não é isso, não é sobre aquilo ou sobre aqui. Não. Indefinidos, conhecem tudo? Né? Sobre todas as coisas, aí, Em uma palavra, sabem eles todas as coisas? Olha a resposta. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Aí, continuando. A resposta: se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Eles são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Esse todos tem todo o valor aí. Todos os assuntos. Eles não conhecem muito sobre nada. Eles são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Tá? Então, isto vem explicar aquilo que a gente às vezes fala aqui nas nossas reuniões, aqui, não só de doutrinárias públicas, quanto também de estudos, né? Quando a gente está num grupo mais íntimo estudando, sobre essa questão das psicografias que a gente tem na vasta biblioteca espírita. Por que a gente chama muita atenção para isso? Porque são psicografias, muitas delas, né? Não são todas, claro que não, tem muitas boas, mas não são todas. Tem muitas psicografias que são relatos de espíritos que acabaram de desencarnar. E entram na dimensão espiritual, imantados à própria vida que tiveram. Como eu dei o exemplo aqui, aquele dia, daquele livro que fez muito sucesso na época, Violetas na Janela. E aí, aquilo ali dá uma ideia falsa da vida espiritual. Porque foi o que ela plasmou, o que ela idealizou
porque ela foi uma cópia da vida dela. Ela estava recém-desencarnada. Então ela não tinha noção de nada. Ela não tinha noção da vida espiritual. Ela não tinha noção de como é a vida na dimensão espiritual, na erraticidade. Não. Ela apenas viu a vida que ela tinha, tanto que ela idealizou e ela formou, plasticamente falando, com o fluido cósmico, o que ela tinha aqui. As violetas, a vida que ela levava. Aí vai um jovem que não está satisfeito com a vida. Lê isso, acha que com ele vai ser assim também. Entendeu? Que aquilo ali é verdadeiro, que é assim a vida lá. E não é, não é. Ela não é um espírito, não estou falando sobre a moralidade dela, nem conhecia nada disso, era uma jovem. Mas espírito superior não era, porque se fosse não estava encarnado num planeta de provação e expiação. Porque os espíritos superiores, quando encarnam num planeta de provação e expiação, eles têm missões muito grandiosas, de desprendimento total da matéria, como a gente vê aí em exemplos de nobreza espiritual que aparecem na Terra, e são poucos, são muitos não, porque a Terra ela é um planeta inferior. Então a humanidade que está aqui é inferior, tanto que o mal impera nesse planeta. A Terra está saindo disso, mas durante aí um século ainda vai ficar nisso, nessa transição, nessa mudança aí. São as oportunidades que Deus dá a todas as os seus queridos filhos de resgatar um passado delituoso. Então, não é que nós já vimos, pela escala espírita, o nível, né, de evolução dos espíritos encarnados na Terra. Vai de um espírito malévolo a um espírito quase bom. Mas não é bom ainda, porque o espírito bom é aquele que não tem mais nenhuma inferioridade. Ele não tem mais nenhuma paixão que o prenda a um plano desse. Nós não somos malévolos, mas quem pode levantar a mão e dizer: eu sou perfeito, eu não tenho orgulho, não tenho vaidade, eu não tenho egoísmo, eu não tenho nada. É muito difícil, a gente pode não ter um ou outro, mas algum a gente tem, senão a gente não estava nesse plano aqui de provação e expiação. Então, como espíritos inferiores que somos, tá aí, ó, somos mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Então, como que a gente vai poder ter consciência da vida espírita para ficar dando notícia? Ah, a vida é assim. Não, amigo, ela não é assim. É o que você está vendo. É o que você está conseguindo ver, que você está plasmando. Ela não é assim. Então, quando a gente vê as pessoas assim cantando com psicografias, com romances, quem escreveu não era um espírito superior, era um bom espírito, pode ser até que seja bom, mas não é um espírito superior para saber de todas as verdades, não. É por isso que a gente fala que aprender espiritismo é com a codificação de Kardec. Ah, mas por quê? Ele era melhor que os outros? Ele não era melhor do que ninguém, mas ele foi preparado para essa função. Ele foi preparado para essa tarefa durante várias encarnações, porque ele precisava fazer esse trabalho, ele se propôs a fazer esse trabalho, tanto que foi dado a ele escolher. Foi dado a Kardec escolher se ele queria fazer esse trabalho, porque não é fácil, não. É como Jesus falava: segue-me. Está achando que seguir Jesus é ficar andando atrás dele aí quando ele esteve no mundo? Está achando que seguir Jesus é ficar botando plástico em carro, usar camisetinha e ficar toda hora: Jesus é a lei, Jesus é meu pai, Jesus é meu irmão, é perfeito. Não é seguir Jesus, não é isso não. Né? Seguir Jesus é fazer o que ele ensinou. É fazer o que ele determinou. O que ele veio para cá
E em 3 anos ele mostrou. Aquilo ali é seguir Jesus. Então, tá pensando, tem até a gente já fez até uma palestra aqui, segue-me, que Jesus fala, segue-me, quando ele fala, e para aqueles que estavam querendo segui-lo, é que ele fala, vai fazer a sua tarefa primeiro, depois você me segue, porque não é assim não, é doloroso, não é fácil não, não é tão simples assim, né? Então, quando foi dado a Kardec responder, né, se ele queria ou não essa tarefa, ele disse que queria, e a vida dele não foi fácil. A vida de Allan Kardec não foi fácil, ele sofreu muito, ele teve muitas dificuldades. Agora, quando dizemos que essa é a verdade que eles podiam nos trazer, porque quem trouxe não foi Kardec, foram os espíritos da verdade. Espíritos superiores. Aí, ó, espíritos superiores, vamos voltar lá. Espíritos superiores sabem muito. Esses sim. Esses, quando dão notícias da dimensão espiritual, essas notícias são verdadeiras. Doem muito. Quando a gente lê a justiça divina no livro aqui, O Céu e o Inferno, lá atrás, nos depoimentos dos espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos criminosos, que cometeram, né, crimes aqui no espírito criminoso, não, espírito que quando almas encarnadas cometeram crimes, porque falar espíritos criminosos dá a impressão que são espíritos que vão sempre ser criminosos. Não, não é bem assim. Espíritos que cometeram crimes aqui. Olha a situação deles. Vai analisar lá a situação deles como está. Não é boa. Não é boa. Então, é por isso que a gente fala, a gente pode acreditar, porque não foram espíritos inferiores que trouxeram. Quando a gente diz inferior, não é maldoso não, nem espírito ruim não. É espírito que ainda guarda muitas paixões. E eles não sabem nada. Então essas psicografias todas que chegam de almas recém-desencarnadas, que não são pessoas ruins, não. Aos olhos do mundo foram pessoas boas, mas não pertencem ainda a uma ordem superior de espíritos, tanto que encarnaram aqui. Né? Encarnaram na Terra. Salvo aqueles que foram modelos de, né, nobreza espiritual. Isso é outra história. Como a gente teve alguns líderes, até políticos, né, que partiram, e pode reparar, quase todos foram martirizados. Quase todos eles tiveram uma morte trágica, muito trágica. Então, porque não foi fácil a vida desses líderes religiosos, não foi fácil, não foi simples assim. Né? Mas por quê? Né, Kardec, durante muito tempo, Kardec foi avisado que ele pegasse mais leve, porque senão ele ia desencarnar antes do tempo, de tão doente que ele estava, e ele precisava, ele queria fazer o trabalho dele, tanto que quando ele termina o trabalho dele, ele desencarna. Quando ele terminou, ele desencarnou, mas ele foi avisado antes, ele estava sendo ajudado. Ele estava sendo energizado para ele poder terminar o trabalho dele, que foi tanta dedicação dele que ele agravou um pouco a doença dele. Então, quando a gente lê psicografias assim, que a gente fica encantado com aquelas coisas que relatam do mundo espiritual, cuidado, gente, aquilo não é assim, não. Não vamos querer morrer para ficar numa região que vocês estão vendo, que estão contando. Isso não é assim, não. A gente falou sobre as instituições espirituais, mas essas instituições espirituais, elas não são como a gente vê relatos assim, porque a menos que, tanto que a gente pode ver que dentro da codificação não existe descrição dessas instituições. Por quê? Porque não existe. Porque elas são criadas pelas necessidades da alma, elas não existem de fato. Porque elas existem enquanto o pensamento as mantém. Porque elas são necessárias, porque tem criações
ideoplásticas na erraticidade? Tem, de acordo com a necessidade da alma ou com a sua evolução. Né? Se a alma é muito inferior, ela vai plasmar o quê? Porque ela gosta de inferioridade. Mas se ela for superior, se for um espírito puro, o que ela vai plasmar? Lugares maravilhosos, lindos, né? Porque ela é assim. Assim como o nosso corpo espiritual. O nosso corpo espiritual, quanto mais inferior a gente é, porque a gente plasma ele, a gente que forma ele. É a alma que faz isso. Quanto mais inferior é a alma, mais denso esse corpo espiritual é. Mais é sutil. É um aglomerado de eletromagnetismo, é sutil, passa por parede e tudo. Mas quanto mais evoluída é a alma, mais sutil ele vai ficando. Até que espíritos puros, que não estão mais com o perispírito de um plano como esse nosso, um espírito puro, ele tem perispírito, mas é tão purificado, é tão quintessenciado, que se confunde com a própria energia da alma, com o próprio espírito. De tão purificado que é. Porque cada coisa que a gente faz, cada coisa errada, a gente imprime nessa organização perispiritual. Eu já dei um exemplo aqui do retrato de Dorian Gray, que nos dá uma ideia muito boa do que acontece. Quer dizer, quanto mais maldade, quanto mais inferioridade, a gente vai imprimindo essas coisas no perispírito, vai ficando pesado, né? Vai ficando denso. Com fluidos densos. E quanto mais evoluída é a alma, mais leve ela é, menos problema ela vai imprimir no perispírito, mais quintessenciado ele se torna. Então, isso é óbvio, né? Então, os espíritos superiores, eles sabem muito. E os inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos, todos. Isso aqui tem que ficar muito claro, em todos os assuntos. Então, ficar dando notícia da dimensão espiritual, um recém-desencarnado que ainda pertence à classe dos espíritos inferiores, não dá para acreditar que seja assim. Não é que ele esteja mentindo, ele está vendo aquilo ali, mas ele está vendo que ele mesmo criou, o que ele mesmo idealizou. Não é mentira dele, mas aquilo é algo que ele criou para ele. Não é uma coisa que exista de fato, uma coisa que tenha uma realidade na dimensão espiritual. Muito obrigada pela presença, que Deus continue nos abençoando. Continuemos a estudar doutrina espírita, que, como a gente está vendo, vale muito a pena. Esses momentos que a gente passa nunca serão perdidos, serão gastos da melhor forma possível, né? E tempo é o que temos de melhor, porque tempo a gente não consegue resgatar, não, né? O tempo passa. E, como a gente vai ver, o tempo é para nós, porque para o espírito desencarnado não tem, não. Eles vivem fora do tempo, porque o tempo pertence aos mundos materiais. Muita paz para todos.